tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o continente asiático, onde a gente vai estudar hoje os aspectos econômicos. E para facilitar, vamos estar realizando um estudo econômico de cada região da Ásia. Vamos estar utilizando aquelas regiões que a gente já estudou nas aulas anteriores: o Oriente Médio, o Norte, o Leste, o Sul e o Sudeste da Ásia. Vamos começar então? No Oriente Médio, a gente pode estar destacando as grandes reservas de petróleo que são localizadas nas regiões. Então, a maioria dos países, ela tem a sua economia pautada na exploração do petróleo. A Arábia Saudita, ela é um país do Oriente Médio que possui uma das maiores bacias petrolíferas do mundo. Como no Oriente Médio a gente tem uma grande quantidade de desertos, o clima lá é muito quente, acaba sendo um território onde a agricultura ela não tem muito espaço para se desenvolver. Na questão das indústrias, os países do Oriente Médio eles também não são muito industrializados, já que eles voltam a sua economia para essa extração de petróleo. Salvo Israel, que é o país aí mais industrializado do Oriente Médio, que apresenta um parque industrial mais representativo dessa região. Ao norte da Ásia se destaca as atividades econômicas voltadas para a exploração de recursos naturais, como gás natural, petróleo, carvão e o ferro. A Rússia ela é o país que vai mais se destacar, aí dentro da região do norte da Ásia, possui uma economia mais desenvolvida, e já os outros países do norte da Ásia, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, não são tão industrializados, não apresentam uma economia tão influente, e esses países também são muito dependentes da Rússia, tem uma forte dependência política e econômica com a Rússia, até porque são países que fazem parte, juntamente com a Rússia, da comunidade dos estados independentes. No sul da Ásia, o país que mais se destaca, economicamente falando, é a Índia. Outros países como Nepal e Bangladesh, eles possuem um atraso econômico muito grande. Nos últimos anos, o PIB da Índia tem crescido muito. O governo também reduziu as inflações e realizou uma maior abertura comercial dos produtos importados. O setor da tecnologia da informação é o que mais cresce e se destaca dentro do país, fazendo com que atualmente a Índia seja a maior produtora e exportadora de softwares do mundo. Hoje, a Índia tem a 7ª maior economia mundial. O governo indiano ele conseguiu então estar desenvolvendo um grande crescimento econômico, mas nota-se atualmente que ele não conseguiu converter, tirar a sua população da pobreza. Cerca de 33% da população indiana vive abaixo da linha da pobreza. E apesar dos grandes problemas na educação, a Índia apresenta também um grande número de doutores e pós-doutores. Só que esses mesmos acabam não ficando nos seus países de origem. Eles acabam indo embora para países desenvolvidos como os Estados Unidos, os países desenvolvidos da Europa, já que lá os salários ofertados são bem mais altos do que na Índia. Esse processo aí de migração a gente chama de fuga de cérebros. Ao leste da Ásia, a gente não pode deixar de destacar a China e o Japão. São os países mais industrializados da Ásia. Atualmente, o Japão é a 3ª maior economia do mundo. O país ele passou a crescer e a se desenvolver ainda mais após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao sair derrotado da guerra, o país recebeu a ajuda financeira dos Estados Unidos e isso contribuiu muito para o crescimento econômico do país. O país passou a ser referência na produção e exportação de automóveis, artigos eletrônicos e objetos de informática.
Além disso, as empresas japonesas pagam altos salários aos seus funcionários, fazendo então com que a sociedade ela tenha um alto poder aquisitivo, um alto poder de compra, fazendo com que haja o desenvolvimento do mercado interno japonês. O Japão, então, apresenta vários parques industriais, né, e se destaca, então, nessa exportação dos produtos industrializados, mas ela acaba tendo que importar produtos agrícolas, né, matéria-prima de outros países, já que o território do Japão é muito pequeno e apresenta também um relevo impróprio para estar desenvolvendo essas práticas. Já o PIB chinês ele é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a China ela apresentou um crescimento muito forte e muito dinâmico da sua economia. E atualmente ele é o país que mais exporta produtos industrializados, principalmente para os Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Japão, e também para vários outros países subdesenvolvidos. Quem aí nunca comprou um produto made in China? Os parques industriais da China vão estar localizados próximos aos grandes centros urbanos, principalmente nas cidades de Pequim e Xangai, que é onde a gente também vai ter localizado grandes empresas multinacionais. Mas a China ela não se destaca só nas atividades industriais. As atividades do setor primário também são muito importantes para a economia da China, onde a gente pode destacar aí a produção de arroz. Já no Sudeste Asiático, a gente vai encontrar um cenário totalmente diferente. 70% da população no Sudeste Asiático vive nas áreas rurais, nos indicando que as atividades do setor primário, como a agricultura e o extrativismo, são as principais atividades econômicas dessa região. Dentro das atividades desenvolvidas no setor primário, aí no Sudeste Asiático, a gente pode também estar destacando o arroz. Então, esse produto, né, que também é produzido aqui na nossa região, ele é muito importante para a economia do Sudeste Asiático. Já países aí como Singapura, Tailândia, Malásia, são os países mais industrializados que a gente pode estar citando aí, localizados, né, no Sudeste Asiático. Essa industrialização desses países se deve por influência do Japão, que instala então as suas multinacionais nesses países, já que nesses locais a mão de obra acaba sendo mais barata. Tudo ok até aqui, nono ano? Vamos então agora ao resumo da aula de hoje, onde vocês devem estar realizando essas anotações no caderno de geografia também. Dentro da economia do continente asiático, o Oriente Médio se destaca na exploração de petróleo. Já ao norte da Ásia, os países também se destacam na exploração de petróleo e gás natural, sendo a Rússia o país com a maior economia dessa região. Ao sul da Ásia, nós destacamos a Índia, país com a economia mais desenvolvida dessa região, sendo a 7ª maior economia do mundo e se destacando na indústria de tecnologia da informação. Ao leste se destacam a China e o Japão, as maiores economias da Ásia e também mundiais. Esses dois países possuem um grande parque industrial e também se destacam nas exportações de produtos industrializados. Por fim, no Sudeste Asiático, há um predomínio das atividades do setor primário, principalmente no cultivo de arroz. A nossa aula de hoje era isso. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. Até a próxima!